Olá, comunidade do Colégio São Paulo, pais, alunos, professores, colaboradores. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso CS Play Podcast. Isso mesmo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, em todos os canais onde a gente consegue divulgar conhecimento, informação para você que acompanha, principalmente lá no canal do YouTube do Colégio São Paulo. E hoje estamos aqui para mais um momento para difundir informação, difundir conhecimento, num super bate-papo para falar de um tema da atualidade. E temos um convidado aqui, professor Cláudio Pinho. Muito obrigado pela presença para bater esse papo com a gente aqui, falar desse tema da atualidade, que é a Cúpula dos BRICS, que está sendo realizado na África do Sul, agora no mês de agosto do ano de 2023. Então, vem com a gente nesse super bate-papo. Galera que vai fazer o Enem, galera do ensino médio que vai fazer o Enem, um tema super importante para você. Então, te liga, vem com a gente. Muito bem, galerinha que acompanha a gente aí para esse bate-papo hoje super geopolítico, né? Vamos dizer aí, nada de verdades secretas. Vamos revelar todas as verdades não secretas sobre essa geopolítica que está rolando com a cúpula do BRICS, onde foi anunciado a entrada de novos membros. Cláudio, mais uma vez, obrigado pela presença. O que a gente vai ter aí se revelando, né, de forma aí implícita nos bastidores, mas também de forma explícita nessa geopolítica mundial que está sendo revelado com a cúpula dos BRICS, a partir do anúncio de novos membros, né? Teremos 6 novos membros. E quem diria que o BRICS iria chegar aí nessa marca, né, para expandir por novos membros, surgindo ali nos anos 2000 e chegando ao que se vê hoje em relação ao BRICS, esse reconhecimento de importância dentro dessa ordem mundial que a gente tem hoje, e essa expansão vai demarcar algumas coisas aí para os próximos anos. Então tem muitas análises que professores de relações exteriores estão fazendo, instituições financeiras também, com projeções para esse cenário político, econômico e financeiro daqui em diante. O que você acha que pode estar acontecendo aí na visão geopolítica sua aí, enquanto geógrafo? Cláudio é professor de geografia, é geógrafo também e está aqui para dar essa contribuição nesse bate-papo. Cláudio, com você. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, agradecer a esse momento de debate que é muito importante na geopolítica e para incentivar mais ainda a participação dos alunos nessas leituras que nós devemos fazer. E nós estamos observando um cenário de grandes mudanças geopolíticas, né? Nós temos aqui, para fazer um resumo, quando termina a Guerra Fria, que era a ordem, né, da bipolaridade, acreditou-se por um certo momento, início do década de 90, numa unipolaridade, onde os Estados Unidos assume a postura de superpotência e se mostra, né, como superpotência ali na Guerra do Golfo, depois uma interferência ali na Europa, na Bósnia, e aí temos uma certa acomodação, digamos assim, geopolítica. Mas a partir do começo da década de 2000, começa a se repensar quando você tem, por exemplo, ataque do 11 de setembro, aí começa a questionar essa postura de superpotência. 2001, por exemplo, que o economista, né, Dionil, ele começa a observar esse crescimento econômico de Brasil, Rússia, Índia e China, até então BRIC. E esses países começam a fazer, então, o quê? Encontros, fóruns, reuniões, para criar um acordo maior econômico entre eles. Não é o que forme um bloco econômico, mas que facilite negócios, acordos. E isso se dá ao longo da década de 2000. Quando chega em 2011, você tem a entrada da África do Sul. Aí você tem BRICS, né? BRICS. E aí começa uma ideia mais, digamos, sólida, que não é somente um fórum de debate. Aí você tem o lançamento para 2014, foi até um encontro no Brasil, né, no Ceará,
do Banco dos BRICS. Lançamento, Do banco, aquilo já foi uma ideia interessante, porque é um banco de desenvolvimento dos BRICS. Ou seja, vamos imaginar, o Brasil precisa financiar, um exemplo, uma nova hidrelétrica, uma ponte, e esse dinheiro pode ser a partir do Banco dos BRICS. Tem um exemplo bem concreto, né? Na pandemia, os primeiros valores de auxílio emergencial que foram pagos pelo governo federal foi com dinheiro do empréstimo do Banco do BRICS. Então, muita gente não sabe, é uma curiosidade, mas os primeiros auxílios emergenciais foram pagos com empréstimo que o Brasil realizou junto ao Banco do BRICS. Então, é uma das situações. Situação de crise, então, recorre ao banco. Aí vamos imaginar, eu sou um país que estou aqui de fora, todo momento de crise, ou todo momento que eu preciso fazer um investimento, aqui eu tenho que recorrer internacionalmente ao Banco Mundial, ao FMI. Mas eu começo a escutar como é que é, tem um banco diferente, é do BRICS, como é que eu tenho acesso? Tem que fazer parte do grupo? Então eu começo a me interessar nesses debates, nesses negócios. Nesse cenário você tem a China já como segunda maior potência, né, caminhando a passos largos para ultrapassar os Estados Unidos. E aí você tem um cenário que te mostra uma outra opção geopolítica de mundo, que não é mais ficar dependendo de migalhas, né, de ajudas de países como da União Europeia ou dos Estados Unidos. Você tem como se fosse ali uma terceira via, que não é nem os Estados Unidos nem a União Europeia, mas um novo grupo de países emergentes que tem um histórico, né, de superação, que estão tentando ainda superar suas mazelas de períodos coloniais, que tem muito relação com esses outros países. E aí você chega no cenário que é o seguinte: superamos a pandemia. Aí você tem a guerra da Ucrânia, aonde você tem a China sofrendo sanções, aonde aqui fora muitos pensavam, já era, acabou para a Rússia, não vai usar mais o sistema financeiro, não vai mais negociar em dólar, não vai usar mais os cartões Mastercard, Visa, não vai ter mais iOS, Android, tiraram até McDonald's. Só que a Rússia mostrou que supera isso, tendo novas relações com a China, tendo novos acordos comerciais com a Índia. Então, mostraram que existe uma outra possibilidade. E essas sanções que deveriam punir a Rússia, pelo contrário, aproximou mais a Rússia de novos mercados. Então você tem uma opção para outros países que não querem ficar sob esse controle, sob essa influência estadunidense ou europeia. E aí quem são esses países? São países que buscam, de certa forma, uma projeção também internacional, porque vale lembrar que alguns desses países, como o próprio Brasil, já vinha pleiteando há muito tempo uma ampliação no Conselho de Segurança da ONU. Eles vinham querendo mostrar uma projeção maior, não só em nível regional, mas em nível internacional. E a ONU, que seria esse órgão de grande projeção, o que ele fazia? Ele limitava, como limita até hoje. Então eles pensaram assim, olha, eu tentei pela ONU, eu tentei, né, uma aproximação, então agora eu vou buscar um novo caminho. E esse novo caminho é esse debate dos BRICS, que se mostra uma estrutura muito mais, digamos, consolidada, com o banco. Aí vem a ideia de uma moeda única para negócios, onde você não vai depender mais do dólar para fazer esse intercâmbio comercial, porque esses países, como outros no mundo, já pagaram muito caro. Quando tem uma crise como em 2008, uma crise no setor imobiliário, que leva uma queda no dólar, e o país que está do outro lado do oceano sente essa crise sem ter uma relação direta com aquela crise. Mas ele sofre porque o sistema ele é contado, ele é contabilizado com a moeda que é o dólar. É que aqui no Brasil cansava de dizer, poxa, aqui no Brasil, por que a gasolina aumentou se nós temos uma certa, né, digamos, produção? Ah, mas porque essa gasolina ela é cotada em dólar, porque o petróleo é cotado em dólar. Então vamos tentar buscar uma outra forma de cotar essa gasolina. E os BRICS mostram essa outra opção também, né? Então você tem o financiamento pelos bancos, você tem uma provável nova moeda que vai facilitar o comércio desses países. Então você tem uma forma de dizer, não preciso mais do dólar, não preciso mais do FMI, não preciso mais da União Europeia, eu posso agora ter um outro cenário geopolítico, que para esses países lhe dá uma projeção internacional e uma maior, digamos que, dependência em relação agora, independência aos antigos, né, imperialistas, colonialistas, mas que causa agora uma nova interdependência com os novos membros desse novo acordo, né, que são
esses que entraram a partir de hoje, esses 6 novos aí. Inclusive, Cláudio, isso é um dos focos desse debate dentro da cúpula. Não é só... O principal a gente sabe que é a expansão, a entrada de novos membros. E o Cláudio acabou de citar essa expansão. Só para a gente demarcar temporalmente, nós estamos em agosto de 2023 e essa madrugada foi anunciado a entrada de 6 novos membros, 3 do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, 2 do continente africano, Egito e Etiópia, e 1 da América do Sul, da América Latina, que é a Argentina. E aí, Cláudio, é importante você ter falado isso da questão do dólar, da moeda, porque a pretensão, pelo menos anunciado pelo atual presidente do Brasil, é se ter uma moeda própria. Ele defende isso. O Brasil defende a moeda própria. Mas enquanto não há uma moeda própria, a China, nos bastidores, apoiou e bancou a entrada da Arábia Saudita porque tem a intenção de fortalecer a sua moeda, de se aproximar de um país árabe que é um histórico parceiro dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita. Com isso, a intenção é expandir mercados, fortalecer relações com que até então não era fortalecida. Ao mesmo tempo, olha a estratégia geopolítica por trás disso, né? Tentar se fortalecer sua moeda. O yuan é o mascotado para que essas relações comecem a acontecer e, ao mesmo tempo, enfraquecer essa presença, essa influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, já que a gente observa essa crise política que se estabelece entre China e Estados Unidos. Então, por trás, fortalecer com a Rússia, bancar e apoiar a entrada da Arábia Saudita em função do petróleo, fortalecer essa relação entre China e Arábia Saudita, fortalecer o yuan e, ao mesmo tempo, enfraquecer a presença e a influência norte-americana no Oriente Médio, já que nessa região a Arábia Saudita é um forte parceiro dos Estados Unidos. E a gente se pergunta, né? Por que Arábia Saudita? Por que Emirados Árabes? Por que Irã? Obviamente, a geopolítica do petróleo está presente por trás aí desse jogo de interesses na aprovação desses países. Então, no Oriente Médio, nós temos Emirados Árabes, nós temos Arábia Saudita, nós temos Irã. Na África, nós temos Egito e nós temos Etiópia. E na América do Sul, bancado pelo Brasil, puxado pelo Brasil, a gente sabe muito bem disso, a Argentina entrando aí para também participar dessas relações multilaterais do ponto de vista comercial que vão começar a acontecer e se fortalecer. Então, a partir de janeiro de 2024, você já vai observar a presença desses 6 novos membros no BRICS. Sabe o que eu estava achando engraçado, Cláudio? Que na internet, nas redes sociais, o pessoal estava lançando uma enquete para saber como é que vai ficar o nome do BRICS agora, né? É verdade. E aí algumas pessoas colocaram BRICS+, BRICS Plus. Brincadeira seria tipo o nome também lá. A minha sugestão seria Interbrics, de repente. Interbrics. Né? Eu vi uma que era assim, BRICS e associados. BRICS e Quem associados. entrasse depois faria parte desses associados aí. Só que, na verdade, eles participam mais como membros, de fato, né? Então, seria um BRIC Plus, mais, uma coisa parecida aí, tipo esses on-demand que tem aí das TVs, né? Disney Plus, mais alguma coisa. Então, coloca esse mais, esse Plus. Quem entrar depois já vai fazer parte mesmo, né? Coloca aí. Agora, Franco, você falou uma coisa interessante, que os países... O Brasil convidou a Argentina, né? E aí tem que entender, assim, como você falou também da China, que convidou a Arábia Saudita, né? E Emirados Árabes, tem uma relação ali cultural, né? A língua religiosa, o islamismo, Emirados Árabes e Arábia Saudita. E o Irã ele não é árabe, o Irã é persa, mas é muçulmano. E quem seria esse que convidou o Irã? A Rússia. A Rússia tem uma grande relação com o Irã, né? Olha aí a relação de armamentos, né? O Irã, ele divide com a Rússia ali o acesso ao Mar Cáspio, uma grande reserva de petróleo, que não é só aí no Golfo Pérsico também. E no caso da África, o Egito tem uma relação mais próxima ali com a parte do Oriente Médio, digamos ali com a Arábia Saudita, até pela parte da cultura e da religião de novo. Mas a Etiópia, ela foi um convidado da África do Sul. A África do Sul disse assim, peraí, o Egito, beleza, mas o Egito, ele é de uma África mais ao norte, aquela África, né, islâmica. E só tem eu aqui da África subsaariana, a África do Sul disse. Então, a Etiópia. Por que a Etiópia? Poderia ser outro. A Etiópia é mais estável politicamente,
né? A Nigéria poderia ser a Nigéria, tem muito petróleo, é a maior população da África, maior PIB, inclusive, só que é muito instável. Tem um conflito de cristãos e muçulmanos ali, grupos, membros da Al-Qaeda, o Boko Haram, né? E a Etiópia ela é mais estável, e é a segunda maior população da África. E tem um mercado consumidor bem interessante para os produtos chineses. E outra coisa, economicamente, talvez seja assim, o segundo país, ou o maior país, em crescimento econômico. Isso enche os olhos dos comerciantes chineses, que vão ter acesso nem de recursos naturais, mas a mercados consumidores, né? Agora, outra coisa interessante... Cresce tudo, né? Porque cresce população, cresce mercado, cresce fluxo de capital. E a China é um país que já vem investindo nessa África há muito tempo. Porque, se você for parar para pensar, vamos imaginar a América Latina com a América Anglo-Saxônica. Já tem um mercado consumidor, digamos, mais estabilizado. Já tem um crescimento populacional também que já tende ali a concluir sua fase de transição. A Europa tem mercado consumidor consolidado, mas sua população está em processo de envelhecimento. Falta mão de obra jovem. Foi como eu vi agora, a Alemanha está facilitando os vistos para a entrada de imigrantes, para dar um gás a essa população jovem, né? Aí você tem a própria Ásia, pegando ali o Japão, a própria China, também com uma certa dificuldade, porque você teve anos de política de filho único, que hoje causa um certo problema, que é o envelhecimento e a falta de mão de obra jovem. Aí quem poderia ser esse mercado em expansão é a Índia, que tem um mercado jovem, uma mão de obra futura para o mercado de trabalho, só que é um mercado. E a África é um mercado bem maior. E aí você tem um continente na parte subsaariana, onde a natalidade é muito alta, onde a fecundidade é muito alta, onde temos ali um futuro e próspero mercado, não só consumidor, mas mão de obra para o mercado de trabalho. E aí você pensa assim, peraí, vamos imaginar um celular, um smartphone. É normal para muitos na Europa, né, que tem, claro, condições de ter um celular. Na América Anglo-Saxônica também. Na China já é um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas não totalmente inacessível. Agora na África, por exemplo, a República Democrática do Congo, tem uma mina de lítio enorme, tem uma mina de cobalto, que é usada para fazer novas tecnologias, mas não tem um grande mercado para smartphone. Então, o que pensa no futuro? Ali é a próxima fronteira do capitalismo. É no continente africano, na África subsaariana, onde tu tens um mercado futuro para explorar. E a China já vê isso há muito tempo. Quando ela investe na China, ela está gerando também mercado para consumir os seus próprios produtos. E, Cláudio, a minha visão, isso que você está falando, foi até surpreendente o anúncio de 2 países africanos e um da América Latina, né? Porque nós sabemos que 22 países fizeram... Tem uma fila de espera também. Né? 22 países fizeram o pedido formal, protocolaram para entrar no BRICS. Mas um da América Latina, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela fez o pedido formal para entrar também no BRICS. É interessante do ponto de vista econômico em função do petróleo. As maiores reservas individuais ali, um petróleo espesso, denso, de alta qualidade, né, que gera subprodutos de boa qualidade. Mas por que não entrou a Venezuela e entrou a Etiópia, por exemplo, né? O Brasil bancou a Argentina, a África do Sul bancou a Etiópia. A Rússia puxa o Irã, a Rússia China, puxa o Irã, a China puxou a Arábia Saudita. Que traz Emirados Árabes, o Egito vem ali de contrapeso, né? A questão é que a Venezuela, como já dito pelo presidente Lula aqui do Brasil, precisa resolver primeiramente os seus problemas internos do ponto de vista político para que esse problema não venha refletir em instabilidade e essa instabilidade não venha se refletir dentro do BRICS, que vem tendo grande repercussão em nível mundial positiva, porque apresenta um grupo de países com estabilidade, com regularidade nas suas relações comerciais, que vem vindo muito bem, obrigado. Isso tem provocado o crescimento de algumas economias como da Índia, por exemplo, né, na relação com a Rússia, do Brasil com a China. Então, para que isso não venha gerar reflexos dentro do BRICS, não venha criar inicialmente uma instabilidade, a Venezuela precisaria resolver nesse primeiro momento seus problemas internos para depois criar um cenário de estabilidade política para poder ter a sua entrada aprovada
dentro do BRICS. Do BRICS. E me lembrou também aqui, quando você falava, essa questão da instabilidade, que pode gerar uma crise, que é algo que tem que ser evitado, né, dentro de um grupo de países que tende a se fortalecer mais. Você sabe muito bem que o Irã, ele é um rival histórico da Arábia Saudita ali no Golfo Pérsico, né? Só que nos últimos anos houve uma aproximação dos dois, intermediado geralmente pela China e pela Rússia, porque preparam algo maior, que é mais ou menos assim, olha, vocês dois são duas grandes reservas, vocês estão numa disputa desnecessária, porque enquanto vocês estão brigando, estamos perdendo negócios. Aquela história ali de fechar o Estreito de Hormuz, aquelas ameaças, que quem se beneficia disso? Estados Unidos, com essa estabilidade, que vem de armas para a Arábia Saudita, né, com essa futura ameaça de um Irã. Então, eles buscam acalmar essa região geopolítica, que é o Golfo Pérsico, e ele diz assim, olha, enquanto você está tendo, digamos, essa estabilidade, os Estados Unidos está lá com Israel, está forte, né, com um aliado que é inimigo de vocês, né, historicamente. Então, vamos fazer o mesmo, bora criar uma estabilidade. Não vamos mais ficar, né, nessa tensão causada pelos Estados Unidos, como foi criada na Ucrânia. Porque se você cria uma estabilidade, é porque você tem, digamos, lucro nessa estabilidade, venda de armas, você fortalece a sua presença política naquela região. Só que isso, o Oriente Médio, pelo menos o Irã e a Arábia Saudita, já entenderam como funciona. Então, hoje, eles estão buscando, os negócios falam mais altos. A Arábia Saudita, por exemplo, trazendo, inclusive, o Estado saudita, incentivando esses jogadores europeus a ir para esses times, é uma forma de projetar uma nova Arábia Saudita. Uma nova Arábia Saudita que ficou um pouco, digamos, escondida com a projeção que teve o Catar com a Copa do Mundo. Inclusive, é um complemento isso, né? Porque a estratégia já se reforça com o futebol, né? Os atletas europeus indo para a Arábia Saudita, e agora com o anúncio da entrada da Arábia Saudita no BRICS, é um complemento para reforçar essa imagem que a Arábia Saudita quer passar para o mundo. Exato. De um país estável, de um país que não manda matar como mandou, né? Tem os seus problemas lá, né, com direitos humanos. Com direitos humanos. Mas olha, se tu observares, 2010, África do Sul, Copa do Mundo, né? 2014, Brasil. 2016, Olimpíadas Brasil. Aí, 2018, Rússia. Então, se você vê, é uma projeção a partir de eventos esportivos, mas que destacam países que não estão naquela linha ali, digamos, tradicional de poder, como Europa, né? Estados Unidos. Então, isso é uma barganha internacional. É uma Copa do Mundo, é um evento olímpico, é uma cúpula de questões ambientais, mas é uma projeção internacional. Chama atenção na mídia internacional, né? Eles querem isso, é dizer assim, existe um outro mundo que não é só a Europa. Você quer fazer turismo, nós também temos lugares aqui. Você quer fazer investimento, nós temos clubes com jogadores que você pode investir. Então, é atrair capital, é atrair atenção, é atrair comércio, é atrair vendas. E a base disso é a estabilidade política para o desenvolvimento econômico. Então, bora chamar os dois que são rivais no Oriente Médio, que é o Irã e a Arábia Saudita, e embora através desse novo BRICS, aproximar mais esses dois, apesar das diferenças étnicas entre eles, né? O Egito, no norte da África, é uma grande força econômica também, apesar de uma certa instabilidade depois da Primavera Árabe, mas ele puxa uma economia voltada também na questão dos combustíveis fósseis, do petróleo. E você tem outra coisa interessante. Os Estados Unidos, hoje, ele não depende tanto do petróleo do Oriente Médio como há 10, 20 anos atrás, porque ele aumentou sua produção interna, né, de gás, de xisto. Ele tem uma compra maior do Canadá. Então, a China diz assim, a Arábia Saudita, esse teu comprador aí já não é mais como antes. E eu sou um grande consumidor de combustíveis fósseis, né? Então, eu posso substituir esse que era no passado o teu grande destino de exportação. E temos também a Índia. A Índia consumindo bastante esses combustíveis fósseis também, né? Passou da China, né? Em população, né? População. E nós temos, de um lado, digamos assim, a China também joga esse jogo. Não, eu sou consumidora de combustíveis fósseis, mas eu também estou investindo em fontes renováveis. Eu também tenho carro elétricos. Como na Índia teve um debate assim, beleza, o teu carro é elétrico na Índia, mas vem cá, de onde vem essa eletricidade? Da queima de combustível fóssil, para gerar energia elétrica para abastecer esse carro. Então, por trás desse carro elétrico, ainda tem uma forte presença do combustível fóssil.
para gerar eletricidade para a bateria daquele carro. Então, e o combustível fóssil ele não é só usado para a gasolina em si, né? Temos os derivados do petróleo, que são bastante consumidos, o plástico, o isopor, fibra sintética, que ainda estão em grande alta no mercado. Eu estava vendo que alguns produtos que a gente compra agora na internet, não vem mais o isopor, não vem mais aquelas bolinhas, vem agora uma embalagem que é plástico, mas tem ar, mas ainda é o plástico. E se observar hoje, muitos produtos, celulares, os próprios carros, têm uma presença cada vez maior de plástico. Né? Mesmo sendo um carro elétrico, e ainda tem muitos derivados do petróleo nele para ser usado. E Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta que eu quero ver tua opinião. Em relação ao discurso o discurso ambientalista de sustentabilidade que as grandes nações, os grandes estados vêm praticando, né? Vêm discursando sobre isso nas conferências do clima, na própria projeção da COP, né? Que vai ser em 2025, aqui em Belém, a COP 30. Esse discurso de sustentabilidade, de amenizar os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas, o que está por trás disso? Claro, o consumo dos combustíveis fósseis, a intenção de se reduzir, pelo menos no discurso, né? E a gente observou claramente que existe interesse nessas novas adesões do BRICS nas reservas de petróleo que esses países possuem. O que tem em comum entre eles é possuírem grandes reservas, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito, enfim. Não seria uma contradição no momento atual que a gente está vivendo, todo o discurso Sim. bancado aí por trás do ambientalismo, da sustentabilidade, das conferências, o aumento da temperatura que vem provocando mudanças na economia, não seria uma contradição recorrer novamente ao petróleo desses países, né, e fazendo com que eles passem a aderir por conta do interesse nesse petróleo? Tu não consegue ver uma contradição aí no fundo? Tem uma contradição. Quando há pouco eu estava comentando, a China, apesar de ter uma política muito ampla em combustíveis, em fontes renováveis, né? É a maior produtora de energia eólica, solar, mas ainda é uma grande consumidora de combustíveis fósseis. Eu acho assim, nós temos uma planta industrial que ainda é muito focada em combustíveis fósseis, né? E é muito difícil trocar do dia para a noite essa planta industrial. Outra coisa, nós temos uma frota de automóveis, de caminhões, de ônibus, que ainda é muito alimentada por combustíveis fósseis. E isso precisa ser mantido, né? E uma troca não é do dia para a noite, né? Tem um custo para isso. E aí eu vejo assim, os países europeus que têm um histórico maior nesse debate ambiental, já vem trabalhando isso há muito tempo, onde você quase não usa mais o automóvel, você tem a bicicleta, tem o transporte público de qualidade, é mais fácil fazer essa troca. Mas para países que estão, por exemplo, como a China, no auge do seu crescimento econômico, onde o automóvel é o queridinho dessa população que está tendo acesso a essa renda, é muito difícil fazer essa troca agora, né? Talvez no futuro. Por exemplo, teve uma questão sobre as bicicletas. A China já foi o país das bicicletas. E hoje elas estão jogadas, mesmo as que são elétricas. Vou te dar um exemplo aqui. Em Belém. Há uns 5 anos atrás, na Batista Campos, em Nazaré, e alguns outros pontos, tinham bicicletas, onde você fazia um cadastro, pegava e colocava em outro lugar, como em outras cidades do Brasil fizeram isso. Hoje, elas foram abandonadas. Muitas não se usam mais. Por quê, professor? Porque eu não quero pedalar, eu não quero ficar suado. Não é isso. É porque você não tem uma cidade com estrutura para o ciclista. Você tem uma cidade pensada para o automóvel, pensada para o ônibus, o carro, né? E o espaço do ciclista ele é cada vez reduzido. Ou quando ele tem, são em poucas vias. Não tem uma segurança de fato, como o pedestre. Então você vê ainda um forte predomínio da indústria do automóvel. Os próprios países europeus que anunciaram, né, a fabricação de carros elétricos, eles estão com uma dificuldade muito grande hoje, que qual é? As baterias. Não conseguem suprir a quantidade de baterias que eles precisam. Então isso encarece muito o produto. Aí você coloca um carro elétrico. Não sou contra, estou colocando em tabela. 200 mil reais. Um carro convencional que usa petróleo, 100 mil. Então 200 mil para 100 mil é uma diferença bem grande. Né? Outra coisa, eu tenho carro elétrico, mas
Como é que eu vou abastecer esse carro? No Brasil temos hidrelétricas, mas países como China, como Índia, têm termoelétricas que queimam muito carvão, que é uma fonte para eles barata, é mais abundante, é poluidora, tem esse outro lado, mas eles querem compensar. Tipo assim, olha, eu estou poluindo com carvão, eu estou poluindo com petróleo, eu estou investindo em solar, eu estou investindo em eólica, eu estou investindo em hidrelétrica. Então há uma compensação. Eu tenho investimento em programas ambientais, eu estou pagando crédito de carbono lá na floresta amazônica. Então eu tenho outros investimentos ambientais que me, digamos assim, proporcionam esse consumo de combustível fóssil. Em outras palavras, é a transição energética que muitos estão apostando, né? Investindo em fontes renováveis para tentar no futuro compensar o que está sendo poluído hoje e talvez a falta desse combustível fóssil que está sendo utilizado hoje no futuro. Ou também estejam trabalhando um plano de vamos nos apostar desses combustíveis fósseis, porque a tendência com a escassez deles é a valorização desse produto. Já que ele vai se tornar mais escasso, essa indústria ainda vai necessitar desse combustível, ou eles podem também correr um risco de os outros países focarem no combustível de fontes renováveis e realmente ter o abandono desses combustíveis fósseis, o que eu acho mais difícil. Porque eu creio que a dependência em relação, especialmente ao petróleo, ainda é muito grande. E se um dia acabam as reservas de petróleo, ainda temos muito carvão mineral para ser queimado. E sem contar que a própria Rússia é um dos grandes exploradores de reservas, talvez ainda incalculáveis no montante no Ártico, por exemplo, que é um local com muitas reservas, recursos naturais que não estão ainda totalmente explorados. E locais que ainda têm a possibilidade de descoberta de novas reservas. Você vê aí o caso do Brasil. Pré-sal, né? O pré-sal, aqui do litoral do Amapá, Pará. A própria Venezuela, Franco. Até então, quem era a maior reserva conhecida? A Arábia Saudita. Só que com os estudos feitos na Venezuela, comprovaram uma quantidade de reserva bem superior à da Arábia Saudita. Então, ainda temos muito estudo para ser feito em alguns lugares, que hoje nós acreditamos que talvez nem sequer recursos tenham, mas a necessidade por novas fontes e o encarecimento desse petróleo leve também à busca de novas reservas. Para diminuir essa dependência, né? Então vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos. Tem mais alguma coisinha que você quer comentar em relação a essa entrada dos novos membros? Eu queria só fechar, assim, antes da pandemia, os BRICS estavam meio assim, digamos, desbandados, né? Não estavam tão próximos, eu digo, bem antes da pandemia. Aí veio a pandemia, teve um destaque a própria China, né, com a questão ali do Covid, mas também como uma grande produtora de insumos das vacinas. Aí, durante a pandemia, nós precisamos dos trabalhos home office, né? Precisamos do celular, do tablet, de chips, e as fábricas estavam fechadas. E nesse cenário, percebeu-se a importância das novas tecnologias, da informática, da robótica. Nesse momento, um grupo de países se mostrou como sucessor dos BRICS, que seria os TICs. Aí entraria Taiwan, grande produtor de semicondutores. A Coreia do Sul, né? Taiwan, Coreia do Sul. Aí ficaria a Índia e a China, ficaria TICs, né? Ficaria o C da China. Só que aí o que acontece? Termina esse período de pandemia, né? Aí você fica pensando, peraí, aquele tablet caro, aquela mesa digitalizadora cara, ela já não tem a mesma importância. Eu posso agora voltar para o trabalho. E para eu voltar ao trabalho, eu vou precisar me deslocar, eu vou precisar do meu automóvel, vou precisar do combustível, vou precisar da roupa com fibra sintética. E aí os produtos, digamos, os commodities, voltam a serem valorizados. A guerra da Ucrânia provou isso de novo, né? A ressignificação, né? O aumento do preço dos combustíveis, o aumento da valorização desses commodities que são base para a produção de novas tecnologias. As terras raras, os produtos, esses minérios ali que a África tem uma abundância. Então, assim, o mundo percebeu que essas tecnologias são importantes, né? O celular, o smartphone, mas eu preciso desse recurso natural para chegar
nessa tecnologia. No produto final, né? Por exemplo, o carro elétrico. Esse lítio vem de onde? Da Bolívia. Ou lá da República Democrática do Congo. Sem essa mina de lítio, não vai ter a produção da bateria para esse carro elétrico. Ou seja, a cadeia para, né? Então, a tecnologia é importante, mas tem que ter a matéria-prima também. Senão eu não consigo produzir essa tecnologia. Então, apesar do computador, do chip, da bateria ser importantíssimo, eu tenho que garantir o acesso à reserva, a recursos. Sem esses recursos, eu não vou ter como produzir essa tecnologia. Por isso, já dizia Cláudio Rafestan, em seu livro Por uma Geografia do Poder, né? Território é recurso e recurso é poder. Eu sempre uso essa frase nas minhas aulas, inclusive nas aulas de conflito, né? Não ceder é garantir recurso, né? Quem perde território, perde recurso. Quem perde recurso, perde poder. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver quem é que vai, né, adentrar nos BRICS nos próximos anos, quais são os interesses, os desdobramentos geopolíticos, que repercussão a gente vai ter para a América Latina, para o Brasil, com a expansão desses novos integrantes, com novos mercados, reaproximações, enfraquecimentos, fortalecimentos, o que vai vir? Aguardem que a gente vai ter momentos aí para discutir, debater e trazer mais conhecimento e informação. Queria agradecer, Cláudio, a tua presença, obrigado por ter aceito o convite e vamos estender essa parceria aí para outros debates, outras temáticas aí voltado para o seu Enem, aluno do Colégio São Paulo, né, para os amigos, parceiros, agradecendo também toda a comunidade que sempre está com a gente, as irmãs, os pais, os funcionários, professores, que sempre apoiam essa iniciativa diferenciada aqui no nosso CS Play Podcast. Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. E é isso aí, vamos estudar, vamos expandir mais ainda o conhecimento para fazer, com certeza, aí uma ótima aprovação nesses vestibulares que se aproximam. Muito bem, então, comunidade do Colégio São Paulo. Gostou do bate-papo? Gostou de uma gama de conhecimentos e informações que você obteve aqui? Pois é, Colégio São Paulo é isso aqui. Se você não sabia, agora está sabendo. Colégio São Paulo, o nosso colégio te ensina, então, já sabe, vencer CSP, vencer Colégio São Paulo também com a gente. Um abraço, galera, valeu! Em nosso canal, você irá encontrar os mais diversos temas. E o que é bom, produzido pelos nossos alunos, professores e colaboradores. É um prazer tê-lo por aqui. Explore à vontade. Teremos sempre novos episódios para você. Até mais!